E esse aqui é nosso milagre, o presente que Deus nos deu, um verdadeiro milagre, mais um testemunho de vida para a gente declarar aqui a glória do Senhor. Tudo isso que aconteceu foi necessário. Dia 5 de outubro desse ano de 2024, a nossa vida mudou completamente. Desde a madrugada do dia 5 de outubro, através desse vídeo nós vamos relatar como foi o nascimento da nossa Aurora. Nós somos os pais da Aurora e desde o dia do nascimento dela muita coisa transformou nossa vida, muita coisa aconteceu na nossa vida. E a gente queria contar em detalhes para vocês que, de certa forma, acompanharam a nossa trajetória de todas as idas e vindas dos dois hospitais, né, que a gente frequentou nos últimos 10 dias. E algumas pessoas acompanharam de mais perto, outras pessoas de repente vão ser alcançadas que nunca viram a gente na vida, mas de certa forma que traga de inspiração esse documentário. A minha gestação se deu de uma forma tranquila desde o início, desde as primeiras semanas, primeiros meses e em diante. Sempre foi de forma bem tranquila e isso acabou trazendo mais segurança, né, para minha gestação, esse processo. Mas quando se deu a questão do parto, foi um pouco mais conturbada a situação, né? Na madrugada da sexta-feira para o sábado do dia 5 de outubro de 2024, simplesmente levantei para ir ao banheiro e acabei percebendo um pequeno escape de sangue. Vi que aquilo ali não era normal, porque nunca tinha acontecido, e também porque já estava próximo da data prevista de parto, então tudo podia acontecer e a gente tinha que estar alerta a qualquer sinal. Então, aquele pequeno escape de sangue já me trouxe esse alerta e eu já fiquei um tanto quanto preocupada, mas sempre confiando, né? Não estava sentindo dor até então, não estava sentindo dor, somente aquela sensação de querer fazer xixi, todo o tempo querer ir ao banheiro. E todas as vezes que eu ia ao banheiro, eu sempre via esse escape de sangue. E aí eu resolvi chamar o César, vamos no hospital, a gente foi no hospital, à madrugada ainda por volta de umas 2 horas. Chegar lá, fiz todo o atendimento, o médico resolveu me internar, eu estava com 2 centímetros de dilatação. E começando já a sentir aquelas dores, né? Senti muita dor na região da lombar, que é atrás nas costas, irradiando aqui para a barriga, dor bem fina mesmo. E no decorrer da madrugada, as horas foram passando, sentindo dor, aquele conflito todo. E no decorrer também da madrugada foi dilatando aos poucos. Uma outra vez foi feito o toque, estava com 3 centímetros. E já umas 10 horas da manhã por aí foi feito novamente o toque e não tinha avançado na questão da dilatação, ainda continuava com os 4 centímetros e sentindo muita dor, muita dor. Chegou um momento que não, não dava mais, né? Por conta das dores que eram muito fortes, eu já estava perdendo líquido e a bolsa também acabou estourando ali no meio dos corredores do hospital e a gente teve que recorrer uma segunda opção, não por luxo ou vaidade ou algo do tipo, mas por necessidade absoluta ali naquela hora, né? Eu já estava numa situação que eu olhava para o César já com aquele olhar mesmo de sem saber o que fazer, que eu já não tinha mais forças, não sabia de onde tirar mais forças, estava muito fraca. E ao decorrer de toda a madrugada, a gente de plantão mesmo, sem cochilar, sem dormir, principalmente pela mistura de expectativa com logo mais preocupação. Ela fazia tanta força, a contração vinha tão forte que ela fazia muita força a ponto de chegar a vomitar
e já não tem mais de onde tirar essas forças, né? Ela apertava minha mão muito forte, ficava até vermelho de tanta força que ela apertava para trazer força para ela sentir aquelas contrações. E amanheceu, a gente na expectativa de ter aliviado ali as contrações e de ter acontecido um avanço na dilatação, fomos ao retorno do médico, que é dentro do ambiente hospitalar que a gente já estava lá internado, e fez um toque novamente. No terceiro toque, acho que foi no terceiro toque que ela fez, a gente percebeu que já não estava mais tendo avanço algum. Isso nos preocupou, porque ou você tem um parto natural com a dilatação adequada, se não me engano, 10 centímetros é o necessário, ou se não ocorrer isso, você faz um cesariano. Só que o procedimento que a gente estava aguardando que acontecesse não foi possível devido a protocolos do próprio hospital, que no caso seria para recorrer à segunda opção, que seria um parto cesariano. Mas não foi possível. E eu lembro de uma cena que vai ficar marcado na minha mente e no meu olhar também, quando a minha esposa olhou para mim já ali na manhã, na parte da manhã, depois das 8, próximo de 9 horas da manhã, ela segurou na minha mão, já não era aquele aperto de mão pedindo, sugando forças, mas era segurando na minha mão. Ela olhou profundamente nos meus olhos e disse: amor, me socorre que eu não estou aguentando mais. Aquilo dilacerou meu coração, porque como homem, o esposo dela, o provedor do lar, eu me senti na obrigação de trazer alguma solução urgentemente. Depois desse episódio, que ela olhou no meu olho e disse: amor, me ajuda que eu não estou mais aguentando, eu não consegui pensar em nada naquele momento. Eu sei que a minha mãe estava nos ajudando, estava no hospital. Eu pedi para que minha mãe ficasse ali com ela e eu fui para casa. Eu vou em casa, eu comentei da seguinte forma: eu vou em casa pensar em alguma solução. Quando eu cheguei em casa, eu fui para casa já quase chorando. Cheguei em casa, eu desabei. Quando eu cheguei em casa, eu conversei com o Senhor em lágrimas. Eu, meu Deus, me ajuda a ajudar a minha esposa, que eu não estou sabendo. Eu tive uma ideia, na verdade, o Senhor me proveu uma ideia de da gente procurar o procedimento particular mesmo e na fé de que depois a gente resolveria essa parte financeira, mas claro que tendo um certo norte do que fazer. E aí eu tive que pegar um recurso de onde eu não tinha, mas assumindo a responsabilidade de resolver posteriormente. E com esse recurso que a gente conseguiu de urgência, e glória a Deus que a gente conseguiu, a gente foi Amém. ao hospital, o hospital particular, a gente saiu às pressas do hospital que a gente estava e eu chamei um tio meu, o tio meu veio de carro, prontamente já veio para nos socorrer ali naquele momento. A gente teve que sair às pressas do hospital que a gente estava para ir para o hospital particular fazer o procedimento de parto. O nascimento da neném foi um momento muito mágico. A gente saiu do dito popular 0 ao 100, de um momento de aflição, de tristeza até, de muita angústia para um momento de alegria. Colocaram a neném no meu colo, ter aquele contato pele a pele, mãe e filha, e aquilo também foi algo mágico para mim. Foi o primeiro contato com a neném, né?
E aí os médicos até brincaram lá na hora que eu chorei mais do que a própria criança que estava saindo da barriga, porque foi algo realmente muito emocionante. Eu estava muito, muito, muito nervosa. Então parece que quando ela saiu ali da barriga, com aquele chorozinho, parece que tudo se tranquilizou, tudo aliviou. Então eu consegui colocar para fora aquele choro de emoção. Não era mais um choro de dor, de preocupação, de angústia. Era um choro mesmo emocionante, de alegria e de celebração pela vida dela que estava nascendo naquele momento, né? Após o parto, a gente já foi em direção para o quarto para dar entrada na internação. Tudo bem até aí, né? A gente teve alta, tanto a neném quanto eu, pela obstetra, e a gente foi para casa, né? Na segunda-feira, meio-dia. E aí, quando foi na terça-feira, pela manhã também, continuou. E aí, minha sogra percebeu que ela estava assim, um pouco amarelada. E também esses choros dela também estavam estranho. E aí, a gente foi vendo também a temperatura dela. Tava sempre dando febre, né? Tava dando 39 graus, mais ou menos umas 2 horas da tarde. Começou um choro mesmo assim desesperador. A neném não quietava de jeito nenhum. E a gente já tava desesperado também com essa febre dela, com medo de ser alguma coisa. Então daí a gente levou ela no hospital. A minha sogra foi junto com o pai da neném, o César, e uma outra tia dela também. E novamente veio mais uma aflição, porque a gente tinha acabado praticamente de chegar de um hospital, que a neném nasceu, recuperação em casa agora, no conforto de casa, e novamente a gente se depara na situação de voltar ao hospital, ao ambiente de hospital, e agora com uma preocupação ainda maior. A neném estava com uma infecção na barriguinha dela. Aquilo novamente mexeu com as nossas emoções, os nossos sentimentos, porque nos preocupou. A neném com 3 dias de vida já está com uma infecção forte. E no mesmo instante, eles já nos informaram que ela precisava ser internada, a neném. E ela foi internada. E a gente, com o coração na mão novamente, foi lá para fazer todos os procedimentos. A gente se organizou meio que às pressas também para ficar ali no hospital, se organizar no que tivesse de necessário para levar de material, os pertences ali para ficar naqueles próximos dias que a gente não saberia ainda até então a quantidade de dias necessários. E com isso eu tinha ficado em casa, né? Porque eu tava num pós-parto muito recente de uma cesariana, então eu tava bem debilitada. E aí logo veio eles me informarem aqui em casa de que a neném precisava ser internada. Já fiquei com aquela aflição, aquela coisa assim apertando meu coração. E ao mesmo tempo falaram também que eu precisava ficar lá, né? Outra pessoa não poderia ficar no meu lugar, tinha que estar a mãe da criança juntamente com ela internada. E aí eu fiquei naquela, meu Deus, como é que eu vou ficar internada novamente num hospital após uma cesariana, né? Uma cirurgia tão delicada como essa. E aí, o mais não foi nem isso, né? Essa questão. Mas quando a gente chegou lá, eu me segurando a todo tempo, me mantendo forte, firme, para não prejudicar tanto a mim quanto também a neném, porque tudo que acontece com a gente acaba refletindo na criança também. E aí, chegar lá, o pessoal comentou que eu precisava de fato ficar com ela, com a neném, internada lá, mas somente eu poderia ficar juntamente com a neném. Eu não tinha direito a um acompanhante para mim, né? E aquilo me preocupou de uma forma que eu logo caí no choro. Como é que eu vou ficar aqui com a neném, sendo que eu não consigo nem cuidar de mim mesmo, preciso de alguém me acompanhando, cuidando de mim. Como é que eu vou cuidar da minha própria filha? Dar banho nela, pegar ela nas horas que ela estiver chorando, botar força e tudo mais, levantar e sentar de poltrona.
e aquele desespero todo. Eu não sou chorão, mas novamente veio mais um choro de aflição, né? De coração apertado. Que foi quando a gente se deparou nessa situação de que ela, Niaila, a mãe da neném, não poderia ficar com o acompanhante porque ela estava sendo considerada acompanhante da Aurora. Quem estava sendo a paciente seria a Aurora. A gente ficou nessa aflição. Meu Deus, como é que vai ser? Ela não pode fazer esforço, ela não pode se levantar sozinha devido à delicadeza dos pontos, por questão da cirurgia. A gente conseguiu falar com os responsáveis de seguir todos esses procedimentos de visita, de acompanhamento, de internação. E aí a gente conseguiu que eu pudesse acompanhar a minha esposa para que ajudasse nesse suporte de estar se locomovendo para o banheiro, para estar também ajudando a neném ali no que fosse necessário pelo esforço que ela não poderia fazer ainda devido à pós-cirurgia. E ali a gente ficou longos 6 dias, né? Foram longos 6 dias. E na verdade a expectativa era para mais dias. Só que aprove ao Senhor de não ser necessário mais do que esses 6 dias. Mas foram 6 dias que a gente vai lembrar por muito tempo. Porque foram momentos difíceis, de choro, momentos também de aflições, de preocupações, mas que ao mesmo tempo a gente sabia que era apenas um degrau que seria vencido um dia após o outro. A dormida não era fácil, a gente ficou praticamente sem dormir nenhuma noite, cochilava um pouquinho durante o dia para aguentar toda a madrugada, né, porque precisava ficar atento. Dia 11 de outubro, 9h05 da manhã, encerrando o meu plantão aqui do hospital. Vamos ali para casa dormir depois de uma longa noite, mas Deus no controle. Eu lembro que a gente via a neném ali fazendo um procedimento que eles chamam de fototerapia. Por conta do amarelado na pele dela, precisava fazer aquele procedimento, né? Ela tomando aquela luz, meio que a função do sol, basicamente isso. E todos esses procedimentos, ao mesmo tempo que nos assustava, porque não sabia o porquê daquilo, né? Ao mesmo tempo nos tranquilizava. Todas as vezes que Niaila precisava ir ao banheiro, eu tinha que dar o suporte, muito amor e muito cuidado também na hora de levantar ela, porque precisava ter essa delicadeza. Todos aqueles procedimentos e toda aquela situação era necessário e a gente foi se tranquilizando e foi despertando o nosso coração para ser um coração grato, né? Hoje a gente está em casa, tranquilo, leve, de preocupações mais reduzidas, digamos assim, mas ainda continuamos na saga de dormir pouco, né? Porque isso é necessário. Arrumando as coisas para ir para casa, graças a Deus. Recebemos alta. Mamãe na expectativa. E não poderíamos deixar de agradecer imensamente a minha mãe, que nos deu um baita suporte nesse processo. Foi uma mãe para minha esposa, no carinho, no cuidado. Agradecer também a nossa amada igreja, que nos abraçou a nossa causa e nos abençoou desde o chá de bebê da neném. E algumas irmãs da igreja promoveram, alguns irmãos também nos abençoando, enviando ofertas para pagarmos todas as despesas do hospital, né? E tantas outras pessoas estão sendo bênção em nossas vidas nos últimos dias, né? E esse aqui é nosso milagre, o presente que Deus nos deu, um verdadeiro milagre, mais um testemunho de vida para a gente declarar que a glória é do Senhor, tudo isso que aconteceu foi necessário. Nosso coração se alegra e se emociona também por ver ela bem, crescendo, mamando muito, né, minha filha? E glória a Deus que nós estamos aqui com ela nos braços, vendo ela bem, saudável.
Tá bom,